Dando continuidade então ao estudo da nossa revista espírita, nós estamos no mês de novembro de 1859 e o artigo de hoje é Swedenborg. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa personagem, mais um pouquinho na verdade, sobre essa personagem que nós já estudamos anteriormente. Nós lembramos que ao estudarmos os boletins da Sociedade Parisiense, nós tivemos ali no dia 16 de setembro, naquele boletim, uma mensagem, né, uma comunicação que veio de Swedenborg, Kardec conversando com ele, né, inclusive sendo tratado como amigo, conforme Swedenborg conversava com Kardec. E aí então eu trouxe para vocês aqui uma pequena biografia para conhecermos um pouco, né? Só que essa biografia a gente lembra que ela é uma coletânea, né, de informações de sites não espíritas, de pessoas que trazem referências sobre essa personalidade que teve ali a sua relevância na Europa naquela época, no século XVIII, e também algumas pesquisas espíritas, né? Então agora nós vamos estudar um artigo de Kardec dedicado totalmente a Swedenborg. Então diz assim para nós, né? Bom dia, Osmar. E o interessante é que Kardec ele publica esse artigo nessa introdução, e a impressão que nós temos é que ele fala conosco na atualidade, né? Porque da mesma forma que nós espíritas ouvimos falar sobre Swedenborg, apenas ouvimos, né? Não conhecemos, não estudamos, não lemos nada sobre ele, nenhum material produzido por ele, né? Que ele foi um pesquisador do passado, falando sobre tanto essa parte do espiritualismo de um modo geral, falando sobre comunicações com o plano espiritual, descrições e tudo mais, né? Mas nós não lemos o livro dele, né? E continuaremos não lendo, né? Porque a impressão que dá é que ele não tem tanta relevância assim para nós. Então nós veremos aqui o que Kardec traz. Swedenborg é um desses personagens mais conhecidos de nome que de fato, ao menos para o vulgo. Suas obras, muito volumosas e em geral muito abstratas, quase que só são lidas pelos eruditos. Assim, a maioria das pessoas que a elas se referem ficariam muito embaraçadas para dizer o que ele era. Para uns, era um grande homem, objeto de profunda veneração, sem saberem por quê. Para outros, não passa de um charlatão, de um visionário, de um taumaturgo. Taumaturgos eram os profetas do passado, né? Como todos os homens que professam ideias que não são compartilhadas pela maioria, sobretudo quando tais ideias ferem certos preconceitos, ele teve e ainda tem seus contraditores. Se esses últimos se estivessem limitado a refutá-lo, estariam no seu direito. Mas o espírito de partido nada respeita e as mais nobres qualidades não encontram graça diante dele. Swedenborg não poderia ser uma exceção. Sua doutrina, sem dúvida, deixa muito a desejar. Ele próprio, hoje, está longe de aprová-la em todos os pontos. No entanto, por mais refutável que seja, nem por isso deixará de ser um dos homens mais eminentes do seu século. As informações seguintes foram extraídas da interessante notícia que a senhora P. enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Emanuel Swedenborg nasceu em 1688 em Estocolmo e faleceu em Londres em 1772 aos 84 anos de idade. Seu pai, Joper Swedenborg, bispo de Skava, era notável pelo mérito e pelo saber. O filho, porém, o ultrapassou. Destacou-se em todas as ciências, especialmente na teologia, na mecânica, na física e na metalurgia. Sua prudência, sabedoria, modéstia e simplicidade lhe valeram a alta reputação de que ainda hoje desfruta. Os reis o chamaram para os seus conselhos. Em 1716, Carlos XII o nomeou seu assessor na Escola de Metalurgia de Estocolmo. A rainha Ulrica o fez nobre e ele ocupou os postos de maior relevo,
com distinção, até 1743, época em que teve a sua primeira revelação espírita. Tinha então 55 anos. Pediu demissão e não quis mais se ocupar senão de seu apostolado e do estabelecimento da doutrina da Nova Jerusalém. Eis como ele próprio conta sua primeira revelação. Então, bom dia, Namone. Então aqui se nós vemos, Swedenborg tendo a primeira comunicação com o plano espiritual aos 55 anos de idade, e Kardec também, Kardec nasceu em 1804, e foi em 1855 que ele teve contato, aos 51 anos de idade, com as mesas girantes e tudo mais. Então, para quem não chegou nos 50 anos ainda tem salvação, tá? Então é só aguardar que os espíritos ainda vão aparecer para vocês. Eis como ele próprio conta a sua primeira revelação. Eu estava em Londres e jantava muito tarde em meu albergue habitual, onde havia reservado um quarto, a fim de ter liberdade para meditar à vontade. Senti fome e comia com muito apetite. Ao terminar, percebi que uma espécie de nevoeiro se espalhava ante meus olhos e vi o assoalho do quarto coberto de répteis horrorosos, tais como serpentes, sapos, lagartos e outros. Fui tomado de medo à proporção que as trevas aumentavam. Contudo, logo elas se dissiparam. Vi então claramente um homem em meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto do quarto. Os répteis haviam desaparecido com as trevas. Encontrava-me só. Imaginai o pavor que se apoderou de mim quando o ouvi pronunciar distintamente, mas com um tom de voz capaz de imprimir terror: não comas tanto. A essas palavras minha vista se toldou, mas pouco a pouco se restabeleceu, vendo-me sozinho no quarto. Ainda um pouco apavorado com tudo quanto havia visto, apressei-me em recolher-me ao meu alojamento, sem nada dizer a ninguém sobre o que havia acontecido. Aí me entreguei à reflexão, sem poder admitir que aquilo fosse feito do acaso ou de qualquer causa física. Na noite seguinte, o mesmo homem, radiante de luz, apresentou-se novamente e me disse: eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditarei o que deves escrever. Dessa vez não fiquei tão apavorado. A luz que o envolvia, embora viva e resplandecente, não produziu nenhuma impressão dolorosa aos meus olhos. Estava vestido de púrpura e a visão durou um bom quarto de hora. Naquela mesma noite, os olhos do meu homem interior foram abertos e predispostos a ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. Encontrei por toda parte várias pessoas do meu conhecimento, algumas mortas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia, renunciei a todas as ocupações mundanas para não mais me ocupar senão das coisas espirituais, submetendo-me à ordem que havia recebido. Mais tarde, aconteceu-me diversas vezes ter aberto os olhos do espírito, percebendo em pleno dia o que se passava no outro mundo, falando aos anjos e aos espíritos, assim como falo aos homens. Kardec complementa agora. Um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que ele chama as correspondências. Segundo ele, estando os mundos espiritual e natural ligados entre si, como o interior ao exterior, resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade, por influxo, e que há entre elas uma correspondência. Eis o princípio. Mas o que se deve entender por essa correspondência e esse influxo é difícil apreender. A Terra, diz Swedenborg, corresponde ao homem. Os diversos produtos que servem à nutrição do homem correspondem a diversos gêneros de bens e de verdades, a saber, os alimentos sólidos a gêneros de bens e os alimentos líquidos a gêneros de verdades. A casa corresponde à vontade e ao entendimento, que constitui o mental humano.
Os alimentos correspondem às verdades e às falsidades, segundo a substância, a cor e a forma que representam. Os animais correspondem às feições, os úteis e mansos às boas feições, os nocivos e maus às más feições. Os pássaros mansos e belos às verdades intelectuais, os maus e feios à falsidade. Os peixes às ciências que se originam das coisas sensuais, e os insetos nocivos às falsidades que provêm dos sentidos. As árvores e os arbustos correspondem a diversos gêneros de conhecimento, as ervas e a grama a diversas verdades científicas. O ouro corresponde ao bem celeste, a prata à verdade espiritual, o bronze ao bem natural, etc, etc. Assim, desde os últimos graus da criação até o sol celeste espiritual, tudo se mantém, tudo se encadeia pelo influxo que produz a correspondência. O segundo ponto de sua doutrina é este: não há senão um Deus, e senão uma pessoa, que é Jesus Cristo. Criado livre, segundo Swedenborg, o homem abusou de sua liberdade e de sua razão. Caiu, mas sua queda tinha sido prevista por Deus e devia seguir-se de sua reabilitação, porquanto Deus, que é amor mesmo, não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado. Ora, como operar tal reabilitação? Recolocá-lo no estado primitivo seria tirar-lhe o livre-arbítrio e assim aniquilá-lo. Foi subordinando-o às leis de sua ordem eterna que ele, Deus, procedeu à reabilitação do gênero humano. Vem a seguir uma teoria muito difusa dos três sóis propostos por Jeová, para se aproximar de nós e provar que ele é o próprio homem. Swedenborg divide o mundo dos espíritos em três lugares diferentes: céus, lugares intermediários e infernos. Diz ele: depois da morte entramos no mundo dos espíritos. Os santos dirigem-se voluntariamente para um dos três céus, e os pecadores para um dos três infernos, de onde jamais sairão. Kardec agora: essa doutrina desesperadora anula a misericórdia de Deus, pois lhe recusa o poder de perdoar os pecadores surpreendidos por uma morte violenta ou acidental. Mesmo rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg, como cientista e como homem de bem, não nos podemos constituir defensores de doutrinas que o mais elementar bom senso condena. Então aqui, só para a gente lembrar, né? Bom dia, André, bom dia, Simone. Só para a gente lembrar aqui, Kardec, então, ele apresenta Swedenborg, né, que foi, então, como a gente viu, né, esse estudioso do espiritualismo no século XVIII. Ele nasceu no século XVII, portanto, século XVIII foi quando ele desenvolveu ali a sua teoria a partir de a partir de 55 anos. Então, Kardec traz esse relato para nós. Então, ele tendo essa ideia do plano espiritual, ele dizia então que os justos ia para o lugar dos justos e aqueles que eram pecadores ia para esse inferno. Então Kardec viu que ele começava a estudar o plano espiritual na sua estrutura, mas trazia ainda algumas ideias dogmáticas. Por isso ele coloca, né, que não podemos nos constituir defensores de doutrinas que o mais elementar bom senso condena. Como, por exemplo, dizer que Deus, que é amor e justiça, jamais condenaria um dos seus filhos por toda a eternidade. Então nós vemos Kardec estudando aquilo que Swedenborg passava, mas vendo ali, claro, né, muitas das imperfeições daquela filosofia, daquela doutrina que ele passava então a desenvolver. Mas a gente lembra também que ao mesmo tempo Swedenborg, quando ele começou a apresentar essas ideias, Kardec na sua época, quando começou também a fazer estudos sobre essas ideias do mundo espiritual do passado, Swedenborg foi uma das referências. Então nós temos ali uma referência que surgiu num determinado período, mas trazia ali algumas imperfeições por falta de método, por falta de sistema, que foi o que Kardec fez. Ele organizou então esse sistema de trabalho através do controle universal dos ensinos dos espíritos, colocou para nós também ali as comunicações sendo submetidas à avaliação
ao critério da razão entre os encarnados e também entre os desencarnados. Então, tudo isso parte de um processo de desenvolvimento de ideias, para a gente perceber que as coisas não nascem prontas, mas elas tendem a evoluir conforme o conhecimento vai se expandindo, conforme os métodos também vão surgindo. Bom dia, professor. Bom dia, embaixador. E continua aqui então Kardec. O que ressalta mais claramente, conforme o que agora conhecemos dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural, razão porque admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional. Isso porque o nome mediunidade, a gente lembra que foi Kardec que apresentou, com a ideia, né, de que o médium ele faz aí o papel intermediário, ele é o medianeiro entre mundo espiritual e mundo físico. Mas Swedenborg, quando ele teve essa experiência mediúnica, de ter ali a presença de um espírito, ouvir esse espírito, ter aquela visão e tudo mais, aquilo naquela época era tido como algo miraculoso. Tanto é assim que quando nós pegamos muitos dos santos da Igreja Católica, foram beatificados, foram canonizados exatamente por causa dessas visões. Quando nós estudamos o livro de Clóvis Tavares, A Mediunidade dos Santos, nós vimos que muitos desses santos foram canonizados por causa das faculdades mediúnicas. Sejam elas de psicografia, de vidência, de desdobramento, de êxtase, como foi Santa Teresa d'Ávila e tantas outras personagens da igreja que te relataram não apenas ali a santidade pelos milagres que fizeram após a desencarnação, mas foram canonizados pelas experiências que tiveram em vida. E isso foi colocado como um dom divino. Por exemplo, um dom do Espírito Santo. Cada instituição, cada escola coloca uma denominação. E aí então Kardec veio e percebeu que essa comunicação nada tinha de excepcional. Nada tinha de sobrenatural, como ele colocou para nós aqui de Swedenborg, mas ele viu que isso era natural. Então o nome mediunidade, e depois passou a classificar esses fenômenos mediúnicos de acordo com o tipo, de acordo com a intensidade e tudo mais, e isso então passou a ser natural. Vamos em frente. Então aqui Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural, razão porque admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional. Em tempos mais recuados teriam levantado altares em sua homenagem. Dos que não acreditavam nele, uns o consideravam como um cérebro exaltado e outros como um charlatão. Para nós, era um médium vidente e um escritor intuitivo, como usar aos milhares, faculdade que pertence ao número dos fenômenos naturais. Então, como nós observamos aqui, né, nós temos aqui então Swedenborg tendo por um lado aqueles que apoiavam, seguiam e até exaltavam essa sua faculdade, e por outro lado nós tínhamos aqueles que criticavam, que o colocavam como charlatão. Esse termo de charlatão, ele é colocado também tanto por aqueles que eram da própria igreja, no caso, né, que ali em especial em Londres, né, nós tínhamos ali a igreja anglicana, tínhamos ali também no meio da Europa outras instituições que surgiram como fruto da reforma religiosa, né? Então o calvinismo, tivemos ali então a anglicana, tivemos a igreja, outras instituições que foram surgindo. As mais clássicas que nós conhecemos, né, é a anglicana, é acabei de falar o nome dela, a igreja calvinista, e tivemos também a outra que surgiu na Alemanha, me fugiu o nome agora, me ajudem aí, a luterana, né? Então essas três eram principais, mas a gente lembra que da reforma religiosa, essa ruptura com a igreja fez com que várias outras fossem então aparecendo, né? Martinho Lutero foi aquele que deu o passo inicial, e ele acabou sendo excomungado da igreja, ele era um bispo alemão, um bispo católico na Alemanha e tudo mais, né? Então, tanto da igreja como também da sociedade, né, no caso ali do lado científico, também não via isso como sendo algo legítimo, né, ou algo digno
de algo digno de ser, de ser exaltado ou reconhecido como um fenômeno. Então, por um lado ele era exaltado, por outro ele era então criticado. Kardec então depois lembra aqui também que das experiências que ele relata, é possível classificá-lo como sendo um médium vidente e um escritor intuitivo. Depois diz para nós aqui: ele cometeu um equívoco dificilmente perdoável, não obstante sua experiência das coisas do mundo oculto, o de aceitar cegamente tudo quanto lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Basta a gente ver que o espírito, então, que entrou em contato com ele, disse: eu sou Deus e eu vou dizer o que você tem que fazer. E ele aceitou isso como sendo para ele uma grande missão. Se tivesse pesado maduramente os prós e os contras, teria reconhecido princípios irreconciliáveis com a lógica, pelo menos rigorosa que fosse, por menos rigorosa que fosse. Hoje provavelmente não cairia na mesma falta, porquanto disporia de meios para julgar e apreciar o valor das comunicações de além-túmulo. Quando ele fala hoje provavelmente não cairia nessa mesma falta, dizendo assim, hoje com a base que a doutrina espírita apresenta para nós, depois das diversas experiências dos fenômenos mediúnicos, dos estudos dos tipos de espíritos, das classes, enfim, tudo aquilo que nós já estudamos também. Mas isso deveria fazer parte dos acontecimentos. Sim, como eu coloquei, né, era um processo de desenvolvimento, porque assim como também Kardec, quando ele começou a ter contato com as mesas girantes, e depois ele começou a levar essas perguntas para os espíritos, a entender que essas inteligências extracorpóreas eram os desencarnados, cada um no seu grau, e ele começou a classificar, a avaliar não apenas o grau de conhecimento, mas o estado moral desses espíritos também, avaliando as suas próprias histórias. Mas para isso já havia outros no passado que tiveram essas experiências. Tanto é assim que quando Kardec começou a desenvolver a doutrina espírita nas suas bases, cadernos, vocês se lembram, né, que outros grupos mediúnicos já tinham perguntas e respostas elaboradas e entregaram para Kardec aqueles 50 cadernos para a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, essa história. Então, outros grupos já estavam fazendo isso. Então a gente lembra que as descobertas que vão surgindo no mundo, sejam descobertas, estudos filosóficos, espiritualistas ou mesmo científicos, eles sempre são uma consequência de algo já desenvolvido. Tudo que nós temos hoje, né, os nossos celulares, os nossos computadores, os equipamentos e a tecnologia toda que nós temos no nosso mundo, ela veio se desenvolvendo durante o tempo. Séculos e séculos de desenvolvimento para chegar onde nós estamos hoje. E certamente daqui a um século nós teremos novas descobertas que também surgirão como consequência daquilo que já foi desenvolvido. Então nada surge do nada, é sempre uma evolução dessas mesmas ideias. No caso de Swedenborg, ele teve também essas mesmas experiências, né? Então, dentro de suas limitações, ele chegou a criar muito. Há muito a ser corrigido, como Kardec coloca um pouco mais acima, que até Swedenborg não via como perfeita a sua filosofia, e não poderia deixar de ser, mas ele acabava também ingenuamente aceitando isso com facilidade, embora fosse ali, né, um intelecto privilegiado e tudo mais. Vamos lá. A qualidade que a si mesmo se atribuiu o espírito, que a ele se manifestou, bastaria para pôr em guarda, sobretudo se considerarmos a trivialidade de sua apresentação. Ou seja, o espírito disse para ele mais uma vez: eu sou Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente pegar esse trechinho e ler aqui exatamente o que Swedenborg relatou. Ele colocou assim... deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Voltando. Está bem no começo aqui. Eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditarei o que deves escrever. Imagina se aparece um espírito para nós e diz, né, eu sou Deus e vim falar com vocês aqui na JDE. A gente já tem problema, né? Então,
com o espírito, né? Então, no caso, Swedenborg, pelo fato dele ter aquela ideia ainda, principalmente a ideia bíblica, de que Deus veio conversar com os homens através de grandes emissários, né, como foi o caso de Moisés, como foi o relato com Jesus e outros espíritos, né, e outros grandes nomes. Então, nesse caso, ele se achou também privilegiado por receber essa comunicação direto do Criador, sem entender exatamente a natureza de Deus, a sua dimensão, né, aquilo que para nós ainda é inexplicável. Mas o Espírito assim se apresentou e assim Swedenborg aceitou. Vamos lá. Só um pouquinho. Tá, então, a qualidade que a si mesmo se atribuiu o Espírito, que a ele se manifestou, bastaria para o pôr em guarda, sobretudo se considerarmos a trivialidade de sua apresentação. Aquilo que ele próprio não fez, compete a nós fazê-lo agora, não tirando de seus escritos, senão o que contém de racional. Seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médiuns demasiado crédulos, que certos espíritos procuram fascinar, lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos por uma linguagem pomposa ou de aparências enganadoras. A seguinte anedota prova a má-fé dos adversários de Swedenborg, que buscavam todas as ocasiões para denegri-lo. Conhecendo as faculdades de que era dotado, a rainha Luísa Eurica o havia encarregado um dia de saber do espírito de seu irmão, o príncipe da Prússia, por que algum tempo antes de sua morte ele não recebera uma carta que ela lhe havia enviado para pedir conselhos. Ao cabo de 24 horas, Swedenborg teria relatado à rainha, em audiência secreta, a resposta do príncipe, concebida de tal sorte que esta, plenamente convencida de que ninguém, exceto ele, seu falecido irmão, conheciam o conteúdo daquela carta, foi tomada da mais profunda estupefação, reconhecendo o poder miraculoso do grande homem. Eis a explicação que dá a esse fato um de seus antagonistas, o cavaleiro Belon, leitor da rainha. Então, através dessa comunicação mediúnica, o irmão dessa rainha entrou em contato com ela, falando sobre o conteúdo daquela carta que só os dois conheciam. E aí então agora esse antagonista disse: consideravam a rainha como um dos principais autores da tentativa de revolução que ocorreu na Suécia em 1756 e que custou a vida do conde Barbet e ao marechal Horn. Pouco faltou para que o partido dos chapéus, que então triunfava, não a tornasse responsável pelo sangue derramado. Nessa crítica situação, ele escreveu ao irmão, o príncipe da Prússia, para lhe pedir conselho e assistência. A rainha não recebeu resposta. Como o príncipe tivesse morrido logo depois, jamais soube ela a causa do seu silêncio, razão por que encarregou Swedenborg de interrogar o espírito do príncipe a tal respeito. Justamente à chegada da mensagem da rainha estavam presentes os senadores Conde T e Conde H. Esse último, que havia interceptado a carta, sabia tão bem quanto seu cúmplice, o Conde T, por que aquela carta havia ficado sem resposta, e ambos resolveram aproveitar a circunstância para fazer com que seus conselhos a respeito de muitas coisas pudessem chegar à rainha. Foram então, à noite, procurar o visionário e lhe ditaram a resposta. À falta de inspiração, Swedenborg aceitou-a prontamente. No dia seguinte, correu à casa da rainha e, no silêncio do seu gabinete, disse-lhe que o espírito do príncipe lhe aparecera e o havia encarregado de anunciar-lhe o seu descontentamento e assegurar-lhe que, se não responder à carta, é que desaprovara a sua conduta e que sua política imprudente e sua ambição eram a causa do sangue derramado, que ela era culpada diante de Deus e que teria de expiar essa culpa. Ele a fazia prometer não mais se envolver nos negócios do Estado, etc., etc.
Convencida por essa revelação, a rainha acreditou em Swedenborg e abraçou a sua defesa com ardor. Essa anedota deu origem a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e seus detratores. Um eclesiástico sueco chamado Maltesius, que veio a enlouquecer, tinha publicado que Swedenborg, do qual era inimigo declarado, se havia retratado antes de morrer. O boato espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785, o que levou Robert Hindmarch a instaurar um inquérito a respeito e demonstrar toda a falsidade da calúnia inventada por Maltesius. Ou seja, o que nós vimos até agora foi o disse-que-me-disse-que. Então quem acredita pega o lado dessa farsa, quem não acredita nessa anedota, vê que isso foi uma montagem para poder desacreditar Swedenborg. Então a gente via a trama, de que forma que isso acontecia e até o nível que ela chegava. A história da vida de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada prejudicou o exercício de suas faculdades naturais. Sim, desde aquele início já nós tínhamos os idealistas, então temos ali os ideologistas, na verdade, que já polarizavam ali a coisa. Então a história da vida de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada prejudicou o exercício de suas faculdades naturais. Seu panegírico, pronunciado após a morte pelo acadêmico Landell perante a Academia de Ciências de Estocolmo, mostra quanto era vasta a sua erudição, e pelos discursos pronunciados na Dieta, em 1761, vemos a parte que ele tomava na direção dos negócios públicos de seu país. A doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres, na Holanda e mesmo em Paris, onde deu origem às sociedades de que tratamos em nosso número do mês de outubro, dos martinistas, dos teósofos, etc. Se nem todos a aceitaram em todas as suas consequências, teve pelo menos o mérito de propagar a crença na possibilidade da comunicação com os seres de além-túmulo, crença bastante antiga, como se sabe, mas até agora oculta às pessoas simples pelas práticas misteriosas de que se achava envolvida. O mérito incontestável de Swedenborg, seu profundo saber, sua alta reputação de sabedoria, tiveram um grande peso na propagação dessas ideias, que hoje se popularizam cada vez mais, pois crescem em plena luz e, longe de buscar a sombra do mistério, fazem apelo à razão. Malgrado os erros do seu sistema, Swedenborg não deixa de ser uma dessas grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos fomentadores. Então a gente lembra aqui que a doutrina espírita, na verdade, ela é uma filosofia baseada em muitas ideias que vinham sendo propagadas no passado, mas agora trabalhadas de um modo muito mais racional, de um modo muito mais fundamentado. Então, na verdade, o que nós vemos aqui nessa parte de Swedenborg não era o conteúdo das suas comunicações, era a própria comunicação. Comunicação essa que a doutrina utiliza desde o seu início como sendo o ponto fundamental para a extração das informações do plano espiritual. Então, quando se fala em comunicação com o mundo espiritual, Swedenborg foi um dos grandes nomes, porque nós lembramos que quando nós pegamos, por exemplo, os textos bíblicos, em especial do Antigo Testamento, nós temos ali várias comunicações relatadas, vindas através de evidência, de sonhos, de psicografias, de psicofonias, de vários outros fenômenos. Mas Swedenborg ele tornou isso uma rotina. Essa é a parte interessante. Ele tinha essa comunicação que acontecia com frequência. Então, o processo de comunicação começou a ser difundido a partir de Swedenborg. E quando, no século XIX, aqueles fenômenos das mesas começaram a surgir, os grupos querendo buscar comunicação, se baseavam exatamente nessas experiências que já tinham sido registradas.
Essa é a parte interessante. Depois continua para nós. Comunicação de Swedenborg prometida na sessão de 16 de setembro. Aí vocês lembram, né? Só para a gente voltar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui, no mês de outubro. Sexta-feira. Tá aqui, ó. O boletim de sexta-feira, 16 de setembro de 1859, uma sessão particular. Então foi feita a leitura da ata, vieram aqui as comunicações, e aí Kardec registra o seguinte. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Está aqui. Evocação de Swedenborg. A evocação feita por Allan Kardec, ele responde: Falai, meu velho amigo. Honrai-me com o título de vosso velho amigo, e no entanto estamos longe de ser contemporâneo. Não vos conheço senão pelos vossos escritos, Kardec afirma. E Swedenborg responde: É verdade, mas eu vos conheço há muito tempo. Kardec: Desejamos fazer várias perguntas sobre diversos pontos de vossa doutrina, mas considerando o avançar da hora, o nosso objetivo é apenas perguntar se poderíeis fazê-lo na próxima sessão. Com prazer. Permiti-me, porém, desde já, fazer uma correção nos meus escritos, correção importante para mim. Quando escrevi minha doutrina, pretendia, segundo os conselhos do mundo celeste que a ditavam, que cada povo se achava no céu, numa esfera separada, e que o caráter distintivo de cada nação reapareceria ainda não por indivíduos, mas por grandes famílias. A experiência convenceu-me de que isso não é assim. Não há outros pontos sujeitos à contestação? Pergunta Kardec. Sim, muitos outros, mas este é um dos mais marcantes. Temos aqui vários médiuns. Tendes preferência por algum para vos comunicardes conosco? Não. Digo sim. Eu escolheria um médium mecânico, como o chamais, e ao mesmo tempo rápido. Aí finalizou aqui então a comunicação. Essa de 16 de setembro de 1859. Vamos agora então aqui para essa comunicação que ele prometeu trazer aqui no futuro, e esse aqui é o futuro que nós encontramos então. Comunicação de Swedenborg prometida na sessão de setembro de 16 de setembro. Essa aqui agora foi na sessão seguinte. Kardec perguntou se ele poderia se comunicar, e essa então veio no dia 23 de setembro de 1859, né? Então nessa seguinte. Meus bons amigos e crentes fiéis, desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguis com tanta firmeza, relativamente à questão espírita. Vosso zelo é apreciado no mundo dos espíritos. Prossegui, mas não vos descuideis, porque os obstáculos ainda vos entravarão por algum tempo. A vós não faltarão detratores, como também ocorreu comigo. Há um século preguei o Espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros, mas tive também fervorosos adeptos, e isso sustentou minha coragem. A minha moral espírita e a minha doutrina não são isentas de grandes erros, que hoje reconheço. Assim, as penas não são eternas. Não vejo que Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. O que eu também dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passa de ilusão dos meus sentidos. Acreditei vê-lo, agia de boa fé, mas enganei-me. Vós, sim, estáis no melhor caminho, porque estáis mais esclarecidos do que estávamos no meu tempo. Continuai, mas sede prudentes, a fim de que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós. Vede o terreno que ganhais todos os dias. Coragem, pois, porque o futuro vos está garantido. O que vos dá forças é o fato de falardes em nome da razão. Tendes perguntas a dirigir-me? Eu vou-las responderei. Swedenborg. Então aqui agora Kardec começa a passar para ele uma série de questões.
Primeiro, foi em 1745, em Londres, que tivestes a primeira revelação. Vós a desejáveis? Naquele tempo já vos ocupáveis de questões teológicas? Já me ocupava com isso, mas não desejara absolutamente essa revelação. Ela me veio espontaneamente. Qual foi o espírito que vos apareceu dizendo ser o próprio Deus? Era realmente Deus? Não. Acreditei no que me falava porque nele via um ser sobre-humano e fiquei lisonjeado. Aqui então foi o início daquela... A fascinação acontece assim, um espírito se manifesta trazendo ali revelações, tendo ali uma aparência, pompas e circunstâncias, e aquele médium que tem ali aquela facilidade, principalmente a vaidade para ser alimentada, faz com que ele acredite ser especial. E aí então ele se sentindo especial e vendo um espírito que se apresentava também como especial, aí então juntou ali, fizemos a combinação de duas situações desastrosas. Por que ele tomou o nome de Deus? Para ser mais bem obedecido. E isso acontece até hoje, tanto para o bem como para o mal. Muitas vezes numa situação de obsessão, o espírito vem dizendo: eu sou o diabo e eu vim aqui atormentar a sua vida. E a pessoa acredita que é assim, porque isso faz parte de suas crenças, E no caso de Deus, a mesma coisa também, Faça porque eu estou te mandando. E ele pega e faz. Pode Deus manifestar-se diretamente aos homens? Certamente o poderia, mas não o faz mais. Ou seja, fazia no passado. Kardec então continua. Então já houve um tempo em que ele se teria manifestado? Sim, nas primeiras idades da Terra. Aquele espírito vos fez escrever coisas que hoje reconheceis como errôneas. Ele o fez de boa ou com má intenção? Não o fez com má intenção. Ele próprio se enganou, porque não era suficientemente esclarecido. Agora percebo que as ilusões do meu próprio espírito e de minha inteligência o influenciavam, malgrado seu. Entretanto, no meio de alguns erros de sistema, fácil é reconhecer grandes verdades. O princípio de vossa doutrina repousa sobre as correspondências. Continuais acreditando nessas relações que encontráveis entre cada coisa do mundo material com a coisa do mundo espiritual? Então lembre que correspondência é essa correlação que existe entre mundo espiritual e mundo físico, que Kardec apresentou um pouco mais acima, sobre elementos da natureza, que traziam ali uma representação moral. Então continuais acreditando nessas relações que encontráveis em cada coisa do mundo imaterial e cada coisa do mundo moral? Não, é uma ficção. Que entendeis por essas palavras? Deus é o próprio homem. Deus não é o homem, mas o homem é uma imagem de Deus. Poderíeis desenvolver o vosso pensamento? Digo que o homem é a imagem de Deus porque a inteligência, o gênio que ele recebe algumas vezes do céu, é uma emanação da onipotência divina. Ele representa Deus na Terra pelo poder que exerce na natureza inteira e pelas grandes virtudes que está em seu poder adquirir. Devemos considerar o homem como uma parte de Deus? Não, o homem não é uma parte da divindade, é apenas sua imagem. Poderíeis dizer-nos de que maneira recebíeis as comunicações dos espíritos? Escrevíeis aquilo que vos era revelado à maneira de nossos médiuns ou por inspiração? Quando me achava em silêncio e em recolhimento, meu espírito ficava como que maravilhado, extasiado, e eu via claramente uma imagem diante de mim que me falava e ditava o que deveria escrever. Algumas vezes minha imaginação se misturava nisso. Que devemos pensar do fato narrado pelo cavaleiro Beylon a propósito da revelação que fizestes à rainha Luísa Eurica, que é aquele cara aquela situação da farsa, Essa revelação é verdadeira. Beylon, deixa eu ver aqui, Beylon a desnaturou.
Então a revelação era verdadeira. Bailon a desnaturou, ou seja, então aquela farsa toda que foi criada nada mais era do que uma mentira que difundiram, uma fake news que difundiram para poder denegrir Swedenborg. Qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita tal qual é hoje? Eu vos disse que estáis num caminho mais seguro que o meu, tendo em vista que vossas luzes são em geral mais amplas. Eu tinha de lutar contra uma ignorância maior e, sobretudo, contra a superstição. Aqui então, encerrando esse diálogo, encerrando também aqui o artigo de Kardec, é importante a gente perceber, quando nós estudamos sobre a história da doutrina espírita, o momento e as circunstâncias em que ela chegou. Nós lembramos que um dos pontos fundamentais para fazer com que a doutrina espírita fosse tão racional quanto foi exatamente o período pós-iluminista. Então, durante muito tempo, a Europa viveu naquela ideia do feudalismo, depois do despotismo, nós tínhamos ali também o absolutismo. Então, eram sistemas de governo, eram crenças que apareciam também. No caso ali, nós tínhamos a reforma religiosa que aconteceu logo no início do século XVI. Depois nós tivemos uma contra-reforma da igreja, com toda aquela perseguição, com todas aquelas fantasias que acabavam surgindo e tudo mais. E aí então, diante dessa parte tanto religiosa como essa parte social, governamental, que nós tínhamos ali da monarquia e tudo mais, surgiu o iluminismo. Como o próprio nome diz para nós, o iluminismo é aquela fase da filosofia em que o conhecimento, a sabedoria iluminava a mente dos homens. Por isso então o iluminismo, e por isso Paris era chamada de Cidade-Luz. Exatamente porque foi ali que esse grande movimento aconteceu. E isso aconteceu então no final do século XVIII, quando nós tivemos ali a Revolução Francesa, em 1789, com queda da Bastilha, guilhotinas, monarquia caindo e tudo mais, e os filósofos despontando, trazendo ali a enciclopédia, trazendo ali tantas e tantas revelações. A doutrina espírita surgiu aproximadamente 50, 60 anos depois, nesse mesmo clima onde já havia uma ruptura muito clara entre a ideia da religião, onde a crença era o ponto fundamental, e a parte da ciência, em que a razão era uma parte fundamental. E a doutrina espírita surgiu exatamente nesse ambiente onde a razão podia, então, fazer as suas investigações. Nós tínhamos ali o positivismo também, que foi uma outra filosofia que surgiu naquele período, em que tudo deveria ser devidamente comprovado, seja ela na parte científica, seja ela na parte social. Então nós vemos a diferença do que é a doutrina espírita nascendo pós-iluminismo e Swedenborg vivendo essa experiência antes do iluminismo. Ele vivia suas crenças, e essas crenças estavam ali interligadas também com outras crenças que dominavam, controlavam a vida das pessoas. E a doutrina espírita surgiu depois, quando a razão estava ali predominando. Então essa é a diferença entre uma e outra. Por isso a resposta que Swedenborg entrega a Kardec aqui, qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita tal qual é hoje? E ele coloca, eu vos disse que estáis no caminho mais seguro que o meu, tendo em vista que vossas luzes são em geral mais amplas. Então nós vemos ali que muita coisa aconteceu depois. Ciências de várias ordens, da biologia, da química, da física, outras ciências que foram surgindo, a astronomia se desenvolvendo, quebrando completamente aquela crença no sobrenatural. E Kardec era um homem de ciência, porque ele pregava, ele ensinava a ciência, estudou a ciência na sua época. E ele coloca, eu tinha que lutar contra uma ignorância maior e, sobretudo, contra a superstição, enquanto Kardec, pós-iluminismo, era a razão. Então nós vemos assim que, se por acaso a doutrina espírita tivesse surgido um tempo antes, haveria muitos problemas com relação à perseguição, com relação à própria superstição que dominava a mente das pessoas. Tudo era sobrenatural, tudo era misterioso, porque Deus estava irritado, porque Deus punia, Deus fazia isso, fazia aquilo. E de repente, na razão, a parte da ciência separou completamente da religião,
mas ao mesmo tempo nós tínhamos cientistas que continuavam mantendo suas crenças, assim como religiosos que começavam a se voltar para a ciência. Então, completamente diferente. Não, como John Hus, né, que era a encarnação de Kardec, acho que era John Hus o nome dele, que foi uma encarnação anterior de Kardec, Flávio, ele trazia dentro da igreja, era um religioso, ele trazia dentro da igreja a ideia da reencarnação. E ele então, por causa dessa ideia que ele insistia, ele foi para a fogueira. A encarnação anterior de Kardec foi a fogueira, porque ele entrava em contradição com as bases da igreja, trazendo uma nova ideia, falando sobre a imortalidade do espírito, falando sobre a reencarnação. Então, Kardec iria para a fogueira? Não, ele foi. Só que depois, na encarnação seguinte, nesse período pós-iluminismo, aí então ele teve liberdade de expressar, liberdade relativa, a gente lembra, porque ele era muito criticado. A doutrina espírita estava quebrando ali muitos paradigmas que foram construídos, né? O Hermes lembrou ali, né, no livro História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle conta parte da história de Swedenborg em relação ao espiritismo, né? Então a gente vê como é precursor, e nós vamos estudar inclusive isso na apostila História do Espiritismo, que vem sendo estudada aos domingos, né? Flávio tem feito ali essa parte. Então nós vamos entrar depois nesses precursores do espiritismo. Estamos falando agora, né, Flávio, sobre Paulo, né? Estudando ali sobre os evangelhos e tal, passando um pouquinho, depois vai começar a entrar esses grandes precursores. Igreja de Antioquia, né? Então estudamos lá na parte do início do universo, do início da vida aqui no nosso planeta, falamos sobre a história de Jesus, dos evangelhos, depois nós falamos também sobre pós-Jesus, ali no caso Paulo de Tarso, Igreja de Antioquia, depois vem a Idade Média e depois vão chegar esses precursores também. Então faz parte do roteiro do nosso estudo lá. Então, para quem quer conhecer a história do Espiritismo, vale a pena domingo às 16h30. Seguindo aqui para nós então. Então, encerrando, deu para ter uma ideia, né, do porquê a diferença entre uma filosofia e outra. Embora Swedenborg fosse um homem de ciência também, porque ele trabalhava com metalurgia, trabalhava ali com conhecimento de ciências e tudo mais, o peso da religião ainda era significativo naquela sociedade. Então você seguia a religião do modo como ela era apresentada e, do contrário, você era punido. A gente lembra que parteiras na Idade Média eram presas e punidas como sendo bruxas. Então ser médium na Idade Média era uma grande dificuldade. E Swedenborg pegou ali, né, já entrando na Idade Moderna, ali, após a queda da Bastilha, não, antes disso. Ali foi Constantinopla, né? Então, nesse período, houve então ali essa mudança de pensamento, ele tendo um pouco mais de liberdade, mas com uma grande influência ainda das religiões. Vamos em frente aqui então, seguindo o próximo artigo. A alma errante. Então aqui mudando agora completamente o nosso assunto, vamos em frente. No volume intitulado Les Cinq Novelles, escrito por Maxime Duchamp, encontra-se uma história comovente que recomendamos aos nossos leitores. É a de uma alma errante que conta suas próprias aventuras. Então aqui, né, é uma novela, na verdade, né? As 6 novelas, que é o título que tem aqui, e no rodapé nós temos Livraria Novelle, Boulevard Italiens, né? Então Kardec faz aqui só uma referência do livro. Então uma história comovente que recomendamos aos nossos leitores. Não temos a honra de conhecer o Sr. Maxime Duchamp, a quem jamais vimos. Consequentemente, não sabemos se colheu seus ensinamentos em sua própria imaginação ou em estudos espíritas. Seja como for, ele não podia ser inspirado com maior felicidade. Podemos julgá-lo pelo seguinte fragmento. Não falaremos do quadro fantástico no qual a novela é encaixada, e é um acessório sem importância e puramente formal. Olha só, essa introdução que nós estamos fazendo agora, ela tem uma relevância enorme para os estudos espíritas. Kardec faz uma recomendação de um romance, de uma história do mundo espiritual,
que para ele não faz diferença se foi inspirado ou não, mas de um conteúdo relevante. Mais para frente, lá no ano de 1865, na Revista Espírita, Kardec começa a tratar efetivamente sobre os romances espíritas, que ele chama de romances espíritas, né? Alguns deles escritos meramente como fruto da imaginação dos seus autores, e outros ali vindo como inspiração ou até mesmo psicografados. Mas o interessante é Kardec recomendar a leitura de um livro que fala sobre uma história de uma alma errante, porque isso traz para nós uma ideia do mundo espiritual. E aí, então, se você está lendo Nosso Lar, você entra na mesma situação do que Kardec está colocando aqui agora. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. É uma história comovente que recomendamos aos nossos leitores. Percebam, então, que a ideia que nós temos que livros que trazem para nós são considerados como obras complementares, obras subsidiárias, então procuram utilizar qualquer tipo de termo para diminuir o valor dessas obras. E aqui nós vemos Kardec exatamente mostrando para nós a possibilidade de vermos de um modo mais ilustrado aquilo que a doutrina espírita passa como base. É claro que para a gente poder fazer a leitura de um romance, é necessário que você tenha uma base doutrinária para fazer uma comparação, para você aceitar aquilo que é viável e você negar aquilo que contradiz. E você aguardar para aquilo que não tem uma definição clara, mas que a razão aceita de alguma forma, né? Então, aqui veremos o que Kardec apresenta sobre essa novela. Observem aqui. As 6 novelas é um livro, e Kardec recomenda aos leitores da revista ler essa novela, que é uma história comovente. A história de uma alma errante que conta as suas aventuras. Vamos lá. Não falaremos do quadro fantástico no qual a novela é encaixada. É um acessório sem importância e puramente formal. Então ele vai falar dos detalhes dos relatos que tem aqui, né? Sou uma alma errante, uma alma penada. Aqui só para a gente poder fazer uma definição dos termos, né? A alma errante é aquela que, não aquela que erra no sentido de cometer um erro, mas o errar significa você transitar sem ter um destino. Então a alma errante é aquela que segue no plano espiritual ainda aguardando a definição do seu destino, enquanto ela vai vivendo as suas experiências. E uma alma penada, a penada vem de pena, é uma alma que está sendo punida, uma alma sofredora. Então a história que nós falamos, né? Eu vi uma alma penada lá naquele casarão abandonado. Significa uma alma que está passando por essa fase de punição, de dificuldades, né? Ou seja, uma perturbação, uma alma que se encontra ainda em sofrimento. Vago através dos espaços, esperando um corpo. Viajo nas asas do vento, no azul do céu, no canto dos pássaros, nas pálidas claridades da lua. Sou uma alma errante. Desde o instante em que Deus nos separou dele, tenho vivido na terra muitas vezes, ascendendo de geração em geração, abandonando sem pesar os corpos que nos são confiados e continuando a obra de nosso próprio aperfeiçoamento através das existências que sofremos. Quando deixamos este hospedeiro incômodo que nos serve tão mal, quando ele vai fecundar e renovar a terra de onde saiu, quando em liberdade abrimos finalmente nossas asas, Deus nos dá a conhecer o nosso objetivo. Vemos nossas existências precedentes e avaliamos o progresso realizado durante séculos. Compreendemos as punições e recompensas que nos atingiram pelas alegrias e pelas dores de nossa vida. Vemos nossa inteligência crescer de nascimento em nascimento e aspiramos ao estado supremo, pelo qual deixaremos esta pátria inferior para ganhar os planetas radiosos, onde as paixões são mais elevadas, o amor menos ambicioso, a felicidade mais constante, os órgãos mais desenvolvidos, os sentidos mais numerosos, cuja morada é reservada aos habitantes de mundos que, por suas virtudes, se aproximaram da beatitude mais do que nós. Quando Deus nos envia novamente a corpos que para nós devem viver uma vida miserável, perdemos toda a consciência daquilo que precedeu esses novos nascimentos. O eu
que havia despertado, dorme uma vez mais. Não persiste mais, e de nossas existências passadas não restam senão vagas reminiscências, que nos causam simpatias, antipatias e por vezes ideias inatas. Não falarei de todas as criaturas que viveram no meu sopro, mas minha última existência sofreu uma degradação tão grande que é apenas desta que quero contar a história. Então aqui Kardec comenta agora: seria difícil definir melhor o princípio e a finalidade da reencarnação, a progressão dos seres, a pluralidade dos mundos e o futuro que nos aguarda. Eis agora, em 2 palavras, a história daquela alma. Um rapaz amava uma jovem e era correspondido, mas havia obstáculos contrapondo-se à sua união. Pediu então a Deus que durante o sono permitisse à sua alma desprender-se do corpo a fim de visitar a sua bem-amada. Este favor lhe foi concedido. Assim todas as noites sua alma se envolta e deixa o corpo em estado de completa inércia, de onde não sai, senão quando a alma retorna e se integra ao corpo. Durante esse tempo vai visitar aquela que ama. Ele a vê sem que ela o suspeite. Quer falar-lhe, mas ela não o escuta. Observa os seus menores movimentos. Surpreende seu pensamento. É feliz com as alegrias dela, triste com suas dores. Nada mais gracioso e mais delicado que o quadro dessa cena entre a moça e a alma invisível. Mas, ó fraqueza do ser encarnado, um dia, ou melhor, uma noite, ele se esquece. 3 dias se passam sem que pense em seu corpo, que não pode viver sem alma. De repente pensa em sua mãe, que o espera, e que deve estar inquieta devido a um sono tão prolongado. Então corre, mas é tarde demais. Seu corpo deixara de viver. Assiste aos funerais, depois consola sua mãe. Desesperada, sua noiva não quer ouvir falar de nenhuma outra união. Vencida, entretanto, pelas solicitações da própria mãe, acaba cedendo, depois de longa resistência. A alma errante lhe perdoa uma infidelidade que não está em seu pensamento. Mas para receber suas carícias e não mais a deixar, pede para encarnar-se no filho que deve nascer. Se o autor não está convencido das ideias espíritas, é preciso convir que representa muito bem o seu papel. Então, Kardec coloca para nós aqui, esse romance, traz para nós aqui um pouco do contexto em que tudo isso acontece, mas o que ele destaca de mais importante são as bases filosóficas dessa obra, que traz para nós ali uma descrição perfeita daquilo que a doutrina espírita traz para nós a respeito da reencarnação e da progressão dos espíritos, conforme ele menciona aqui em cima. Então vemos, Kardec recomendando então um belo romance para poder trazer para nós ali ao mesmo tempo o entretenimento e por outro lado a instrução através ali de um contexto fictício, mas que traz para nós ali informações importantes. E mais do que isso, se esse autor não foi inspirado, ele foi muito criativo. Seja inspirado, seja criativo, ele trouxe para nós aquilo que as ideias espíritas traz de mais sólido, que são exatamente essas ideias que ele vai apresentando. Então a gente vê nada mais, nada menos do que os romances atuais, em que nós vemos ali histórias que são contadas, e reforçando aquilo que Dona Ivone do Amaral Pereira trouxe para nós, dizendo que o romance espírita, o verdadeiro romance espírita, porque ela traz para nós uma diferenciação entre o romance mediúnico e um romance espírita. O romance mediúnico nada mais é do que uma história que chega do mundo espiritual sem qualquer objetivo instrutivo. O romance espírita tem um conteúdo doutrinário a transmitir. Então o que ela mostra para nós é que todos os romances espíritas foram inspirados em histórias reais. São experiências das mais diversas que nós encontramos no plano espiritual. Todos nós, inclusive nós aqui retornando ao mundo espiritual, teremos a oportunidade de contar as nossas histórias. Algumas histórias sem graças, algumas histórias comuns, outras histórias que trazem ali um detalhe que, de repente,
traria para nós um interesse maior. Então nós vemos assim que muitas dessas histórias foram selecionadas trazendo personagens, circunstâncias, ambientes, épocas, para poder mostrar para nós ali, né, a trajetória de um espírito, de um grupo de espíritos que viveram experiências e depois foram ali colhendo, né, os resultados através de novas encarnações, de oportunidades de crescimento, de reparação, muitas vezes de sofrimento também. Então esse é o propósito dessas obras. E aí a gente lembra também, através de Dona Ivone, né, Dr. Bezerra de Menezes, trazendo para nós a informação, dizendo que como a doutrina espírita apresentava para nós ali uma grande dificuldade de assimilação aqui no Brasil, a gente pode até colocar ali os quadros sociais do nosso país, né, falando sobre a dificuldade da educação e tudo mais, a doutrina espírita, como filosofia pura, ela acabou encontrando ali uma não resistência, não é porque as pessoas resistiram à leitura, é porque as pessoas não assimilavam as suas bases. E aí então, conforme o Dr. Bezerra comenta, os espíritos então encontraram uma nova estratégia de romancear a doutrina espírita. E através desse romance, nós começamos então a nos entreter e ao mesmo tempo nos instruir. E aí o mais interessante é que se no início isso veio através da leitura, depois isso passou para as rádios, através das radionovelas, dos contos e tudo mais, depois passou para a televisão, para o cinema, e agora nós temos todas as mídias, todas as formas de arte, mostrando para nós agora as bases doutrinárias, né, sendo passada para nós agora de um modo muito mais leve, de um modo muito mais interessante para nós, né? Só que, se é interessante no início para chamar a nossa atenção, cabe a nós depois a dedicação para o estudo, propriamente dito, das bases filosóficas e também dessa parte científica e da mesma forma também moral que nós estamos estudando. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos estudar será muito legal, né, Angelina? Será então aqui o espírito e o jurado. Aqui também, deixa eu só ver aqui rapidamente, o espírito e o jurado trazendo aqui uma carta para Kardec, trazendo aqui também um conteúdo sobre perguntas e respostas e tudo mais, né? Depois nós temos aqui advertências de além-túmulo, o oficial da Crimeia, também aqui outros temas interessantes. Deixa eu ver mais aqui. Temos 2 artigos pelo menos. Os convulsionários de São Medard, lá vem os convulsionários de novo, que fala sobre o Diácono Pares, né? Já estudamos sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui são... fez aqui a evocação. Tem esses 3 artigos seguidos aqui, né? O próximo, chegando aqui para nós, observação a propósito da palavra milagre. Aí depois vai desenvolver aqui. Enfim, estamos aqui